Então, bom dia, meu nome é Alfredo, sou R1 da especialização de Medicina Intensiva do CEPET. E hoje nós vamos começar com a primeira aula, da série de aulas que vamos ter sobre o paciente do trauma. Então, começaremos hoje com o atendimento e manejo inicial do paciente do trauma e do paciente politraumatizado. Então, aqui é um pouco só do que a gente vai conversar na aula. Vamos começar pelo preparo do paciente. Então, o preparo do paciente tem duas fases. Tem a fase pré-hospitalar e a fase hospitalar. A fase pré-hospitalar, a parte mais importante é a estabilização do paciente e reconhecimento de alguns sinais que levam à necessidade de um ambiente hospitalar. Então, na fase pré-hospitalar, temos a importância gigante de notificar o hospital de referência que vai receber esse paciente, para que eles estejam preparados para quando receber esse paciente. Nessa fase pré-hospitalar, a gente tem que dar ênfase na manutenção das vias aéreas, controle do sangramento e do choque, imobilização do paciente e o transporte imediato a um centro especializado. Então, aqui a gente não tem que ficar tentando descobrir diagnósticos diferenciais e tudo mais. O importante é a estabilização do paciente e transporte imediato. Tá? Quanto menor o tempo hospitalar, maior a sobrevivência desse paciente depois. Então, durante o transporte, ainda a gente pode coletar o máximo de dados possíveis quanto ao tempo do trauma, o próprio mecanismo do trauma às vezes é importante, os eventos relacionados, o histórico do paciente. Tá? Mas sempre dá ênfase em minimizar o tempo do pré-hospitalar. Então, aqui a gente tem um diagrama, ele é bem complexo, mas ao mesmo tempo simples, e a gente vai ficar respondendo sim ou não. Se tiver alguma resposta sim, a gente vai mandar esse paciente imediatamente para um serviço especializado. Tá? Então, só para dar exemplo, aqui na primeira a gente tem o seguinte: um Glasgow abaixo de 13, ou uma pressa histórica abaixo de 90, demonstra um choque, ou um paciente com uma frequência respiratória abaixo de 10 ou acima de 29, se alguma dessas for sim, a gente vai levar esse paciente para um hospital especializado. Se for não, teremos outras perguntas. Tá? Então, é um ferimento penetrante em tórax, abdômen, membros inferiores e superiores, proximais, ao cotovelo ou ao joelho, também é sim, leva para um hospital especializado. Não, de novo, outras perguntas. Por exemplo, aqui, pacientes acima de 60 anos que caíram ou acima de 6 metros ou 3 vezes do tamanho do paciente. Isso já demonstra uma energia muito grande do trauma. Então, também levamos para o paciente para um hospital especializado. Então, teremos outras várias perguntas. Caso alguma delas seja assim, a gente acaba levando esse paciente para um ambiente especializado. Tá? Então, o preparo do paciente no ambiente hospitalar. Tá? Porque é importante, por isso é importante a gente, no pré-hospitalar, entrar em contato com o hospital que vai receber esse paciente, para que eles estejam preparados, tá? Sabendo do caso e deixando todos os materiais preparados para esse paciente. Então, tem que ter um ambiente de ressuscitação preservado, tá? O equipamento de via aérea tem que estar disponível e funcionante, então o laringo tem que estar preparado, tem que estar testado, o cuff do tubo tem que estar testado, isso se o paciente já não vier entubado, tá? Soluções cristalóides aquecidas e presentes na sala do trauma, de recebimento, a 39 graus. E o protocolo, né, que varia de cada hospital, para acionar as equipes adicionais, como neurocirurgia, ortopedia, os pacientes da cirurgia geral, tá? E saber também que sempre tem que ter protocolo para transferência para um hospital mais especializado. Às vezes o hospital ele é especializado, mas não naquele tipo de paciente. Como a gente tem, por exemplo, os grandes queimados. Aqui o HT, ele tem suporte para atender um paciente grande queimado. Porém, a gente tem um lugar específico aqui em Curitiba, que é o Evangélico, na Mackenzie, que é especializado no queimado. Então, saber sempre dessa necessidade. Se precisar, você manda para frente. Tá? E a equipe já está preparada, tanto com máscara, óculos de proteção, vestimento impermeável e luvas. Essa aqui é uma imagem do próprio ATLS, que demonstra como que seria uma sala de ressuscitação, né, para receber o paciente na sala ideal. Tá? Então, vamos para o segundo passo, que é a triagem desse paciente. Então, a gente vai fazer a classificação do doente com base no recurso necessário e que temos realmente disponível na hora. Não adianta eu classificar o paciente com alguma coisa tomando em conta algo que eu não tenho acesso. Tá? Então, na parte da triagem, a gente vai fazer o ABC apenas, tá? Deixando o D e o E para mais tarde, para facilitar essa triagem e deixá-la mais rápida. Tá? Então, sempre tem que ter o atendimento correto para o paciente correto. Tá?
Aqui a gente diferencia dois pontos, que são os pacientes os acidentes com múltiplas vítimas e vítimas em massa, que a gente chama de catástrofe. Tá? Então é o seguinte, múltiplas vítimas é aquele acidente onde tem o número de pacientes ou a gravidade desses pacientes não excede a capacidade da equipe em atender esses pacientes, nem o número de equipamentos necessários para atender. Então, os pacientes que têm risco de vida e lesão de múltiplos sistemas são tratados primeiro. Diferente da vítima em massa, onde o número de pacientes ou a gravidade desses pacientes vai exceder a capacidade da equipe em atender esses pacientes. Então, aqui a gente vai atender primariamente os pacientes com maior chance de sobrevivência, menor gasto de tempo e que podem ser tratados com menor número de equipamentos. Tá? Então, aqui a gente vai tratar primeiro os com maior chance de sobrevivência. Depois dessa rápida triagem, a gente vai fazer a avaliação inicial do paciente. Então, a avaliação inicial tem muito sobre esse principal aqui, ponto que a gente conhece bem, que é o ABCDE do trauma. Tá? No A, a gente vai checar as vias aéreas e a estabilização cervical. B, respiração e ventilação. No C, vamos fazer uma avaliação hemodinâmica e o controle do sangramento. No D, a gente vai fazer uma avaliação da parte neurológica desse paciente. E no E, a gente vai fazer a exposição do corpo da paciente, procura de outros traumas e outros sinais de trauma. Então, o ABCD dá para fazer rapidamente uma avaliação em 10 segundos. Tá? Você pergunta o nome do paciente e o que aconteceu. Se ele responder, é porque significa que a via aérea dele não tá pérvia. B, ele tem movimento de diafragma para fazer a fonação. C, a princípio ele não está chocado, não está rebaixado. E a mesma coisa para o D. Tá? Se não ocorrer essa perguntar o nome, o que aconteceu, o paciente não responder, então você vai fazer uma rápida avaliação e manejo do que está acontecendo com esse paciente. Então vamos ponto por ponto agora. Então A. Então A, a gente vai fazer a estabilização da cervical, mostrar aqui, depois vai botar o colar, e estabilização também da coluna com a prancha rígida. Então é o padrão ouro, né? Então o colar cervical mais a tábua rígida. Aí, vamos fazer a avaliação da pervividade das vias aéreas superiores e inferiores. Como a gente faz isso? Como eu falei, avalia a fonação. Se ele respondeu, a via aérea está pérvia. Tá? Então, a gente vai considerar a via aérea artificial em alguns pacientes com a fonação presente. Tá? Tem alguns critérios, como um trauma de pescoço com hematoma em expansão, você sabe que logo vai comprimir essa laringe, essa traqueia. Uma lesão química ou térmica das vias aéreas superiores, que vai fazer broncoespasmo. Um enfisema subcutâneo extenso do pescoço, você está, talvez, suspeitando de uma lesão de traqueia. Os traumas maxilofaciais complexos e um sangramento ativo em via aérea, que os pacientes podem ficar broncoaspirando sangue e tudo mais. Então, nem sempre a pervividade da via aérea é indicada como uma via aérea simples. Tá? Então, às vezes, temos que fazer uma via aérea avançada. Se o paciente não respondeu, você vai procurar por sinais de obstrução da via aérea, como cianose, tiragem, respiração abdominal, batimento de aletas, principalmente em crianças, que é um dos primeiros sinais de criança. Tá? Você pode fazer uma rápida laringoscopia, aspirando e removendo corpos estranhos. Nos pacientes que têm rebaixamento de nível de consciência, você vai aplicar a máscara junto com a chin lift de all thrust, que é erguer a cabeça e levar a mandíbula para frente. Podemos ainda usar para que o paciente tenha uma via aérea garantida uma guedel. Tá? E se a gente não tivesse as respostas do paciente anterior, vamos para a via aérea artificial. Seria um tubo conectado num cilindro de oxigênio com o campo insuflado. Na parte da ventilação e da respiração. Então, o que a gente falou, a ventilação e a respiração dependem da função do pulmão, além do diafragma e da caixa torácica, dos músculos da caixa torácica. Então, é importante que no atendimento do paciente a gente forneça VO2 complementar para todos os pacientes. A gente pode fazer isso facilmente com uma máscara reservatória 10 vezes por minuto. Além disso, a gente precisa de pulso desse paciente, tá? E procurar por sinais de pneumotórax aberto, pneumotórax maciço, né? Engurgitamento jugular, batamento de bulhas, tudo mais. Tá? Aqui eu achei bem interessante que eles colocaram algumas pegadinhas e o que a gente pode prevenir. Tá? Então é o seguinte, o que a gente pode estar com erro ali, né? O equipamento está com falha. Como a gente pode prevenir isso? Ficar testando regularmente esses equipamentos que a gente vai usar, né? E sempre trocar e ver a bateria do laringo e tudo mais. Uma intubação que não foi sucedida facilmente ou não conseguiu fazer.
Então, o que a gente pode prevenir? Identificar antes o paciente com a dificuldade de via aérea definitiva, tá? Chamar e identificar o paciente, o profissional mais experiente na intubação, tá? Ter certeza que temos ali equipamento de resgate, né? Como auxílio de um bunge e tudo mais, e estar preparado sempre para fazer uma via aérea cirúrgica também. E outra, paciente que está com perda progressiva da via aérea. Né? Então, reconhecer o status dessa via aérea, reconhecer algumas injúrias que podem estar fazendo com a progressão dessa via aérea, como um pneumotórax pode estar simples e logo ele começa a se transformar em hipertensivo. Tá? E é isso aí. Tá? Na parte do B, principalmente isso. Na parte do C, a gente vai fazer a avaliação hemodinâmica e o controle do sangramento desse paciente. Então, nessa parte aqui, a principal medida é a compressão dos ferimentos sangrantes. Né? Então, o primeiro passo é sempre a compressão dos ferimentos. Pois, então, você vai pegar um acesso venoso, geralmente 2 acessos venosos, calibre grosso e tudo mais. Tá? Palpar pulso periférico e central e aferir a PA. Tá? E como a gente sempre soube, todo paciente politraumatizado em choque, ele está em choque por volêmico, né? Hemorrágico até segunda ordem. Então, se tiver com choque, você vai começar uma reposição volêmica com 1 litro de soro, tá? Se for criança, a gente vai 20 ml por quilo, ou para pacientes com menos de 40 quilos também. E dependendo do grau do choque, né? Choque grau 3 e 4, a gente pode começar a pensar em derivados. O 4 sempre e o 3 dependendo de cada paciente. Lembrar sempre da hipotensão permissiva no trauma. Se eu levo muita, um paciente está sangrando, se eu levo muita PA nesse paciente, o que acontece? Ele vai sangrar. Então, a gente pode ter uma hipotensão permissiva. Tá? Isso que é bem interessante, que é os pulsos. Quanto que precisa de uma sistólica para a gente sentir cada pulso. Então, o pulso carotídeo, a gente só vai sentir se tiver uma PA sistólica acima de 60. Se estiver abaixo de 60, a gente não vai sentir. Femoral 70 e radial 80. Ou seja, o primeiro que some é o pulso carotídeo, depois o femoral, depois o radial. Tá? E uma PA sistólica abaixo de 90 demonstra um paciente com choque turbulento, uma hipotensão por choque turbulento. No D, a avaliação neurológica, então, assim, a gente vai calcular o Glasgow desse paciente. E a gente vai definir um TCE leve, moderado ou grave. 13 para cima é um paciente leve. 8 para baixo, um paciente que já tem indicação de intubação, é um TCE grave. E o moderado fica entre esses dois. Tá? Uma coisa nova, que é a escala de Glasgow pupila, tá? Que significa o quê? Antes o Glasgow variava de 3 a 15. Hoje, a gente, com a reação pupilar, a gente começou a classificar o Glasgow de 1 até 15. O que significa? Agora a gente consegue avaliar aquele paciente que está com um TCE e um TCE gravíssimo, que não tem nenhuma reação, está em Glasgow 3, e você quer saber como que está o status, está em ordem cefálica já? Então, o que acontece? Você vai calcular o Glasgow normal e vai ver as pupilas. Se as duas pupilas reagem, vai continuar como o Glasgow normal. Se só uma reage, você vai descontar 1 ponto, e se as duas não reagem, você vai descontar 2 pontos. Então, assim, a gente pode ter variação de 1 a 15. E na parte do E, que é a exposição, tá? Então, é um exame geral rápido do paciente. Sempre lembrar, é exposição, tem que despir esse paciente, mas a gente tem que cobrir ele de novo com manta aquecida e tudo mais, tá? O controle do ambiente, a sala sempre tem que estar entre 37 e 40 graus, tá? Porque evita a hipotermia desse paciente, tá? E para prevenção de hipotermia, como a gente já falou, são cristalóides a 39 graus. Então, agora a gente vai fazer, além dessa avaliação inicial do ABCD que a gente já fez, a gente tem alguns ajustes da avaliação inicial que a gente pode fazer também. Tá? Então, o que a gente pode fazer além da avaliação inicial? Então, deixar o paciente ter um monitor cardíaco contínuo, com oximetria de pulso, podemos coletar uma gaso arterial, podemos fazer a mensuração dos parâmetros ventilatórios, além de passar um catéter urinário para ver a diurese desse paciente e uma sonda nasogástrica aberta. Tá? O catéter urinário ele é importante para a gente ver a diurese desse paciente, teoricamente teria que ser maior que 0,5 ml/hora para um paciente adulto. E a sonda nasogástrica aberta, ela ajuda
é evitar a broncoaspiração durante a intubação, caso necessário. Tá? Então, de novo, eles trazem aqui como algumas pegadinhas e as prevenções. Então, passar um catéter gástrico no paciente, uma sonda nasogástrica no paciente, pode também induzir ao vômito. Então, nem sempre ela é necessária. Tá? E a oximetria de pulso, às vezes, pode estar errada. Às vezes, o oxímetro não está configurado exatamente, então sempre checar se o oxímetro está bem funcionando. Tá? Além disso, na avaliação inicial, a gente pode fazer alguns métodos de imagem rápidos, que é um raio-x AP no paciente ali na sala de trauma mesmo, que não vai tomar muito tempo e não vai atrasar o condutor principal. Então, agora um pouco sobre as considerações do transporte desse paciente. O que a gente tem que ter em mente do transporte do paciente? O importante é não atrasar a transferência para realizar um aprofundamento diagnóstico, como a gente já falou antes. Tá? Então, você vai fazer testes que aumentem a capacidade de ressuscitar, estabilizar e garantir a segurança desse paciente de ser levado para um hospital especializado. Aqui só dei umas fotos aqui, para levar rápido para a ambulância, fazer estabilização, caso o paciente tenha que ir para o centro cirúrgico. Você não vai ficar segurando ele na sala de reanimação, se ele precisa ter indicação cirúrgica, ele tem que ir para o centro cirúrgico rapidamente. E agora vamos para a parte da avaliação secundária. Na avaliação secundária desse paciente, tá? Lembrar sempre, não deve interferir na avaliação primária. Então, todo paciente que necessita de uma avaliação secundária, ela pode ser feita, só que não deve atrapalhar aquele ABCD que a gente conversou antes. Então, aqui a gente tem um mnemônico, que é a história ampla desse paciente. Nessa avaliação secundária, a gente vai pesquisar as alergias dos pacientes, os medicamentos que esse paciente toma, tá? O passado de doença desse paciente, ou mesmo pregnancy, do inglês, né, gravidez. Então, a gente já aproveita para perguntar aqui para a paciente se tem a possibilidade de ela estar grávida. Líquido, né, aqui é para lembrar, perguntar o tempo de jejum desse paciente. E o ambiente é o ambiente do trauma. Tá? Lembrar, tinha capotamento, teve morte, teve óbito no local. Então, isso faz, né, a gente lembrar também da gravidade da energia envolvida nesse trauma. E lembrar sempre de avaliar todos os sistemas, da cabeça ao pé. Então, vai ver olho, vai ver boca, vai ver tórax, vai ver abdômen, vai ver períneo, vai ver órgão genital. Então, lembrar sempre que tem que avaliar esse paciente da cabeça ao pé. Só não esquecendo que não deve interferir na avaliação primária nem no tratamento definitivo desse paciente. E ainda, além disso, a gente tem o ajuste da avaliação secundária, que daí são os nossos exames mais complexos, né? Raio-x das extremidades da coluna, tomografia de crânio, tórax, abdômen e pelve. Geralmente, um paciente que vem para o nosso hospital, que tem uma alta energia, a gente acaba fazendo uma pantomografia, que é uma tomografia de crânio, tórax, abdômen e pelve, tá? Na procura de lesões que a gente não achou no exame físico. Também temos a sonografia contrastada, angiografia, broncoscopia, até endoscopias. Tá? Sempre lembrar de reavaliar o paciente, tá? Então, assim, no atendimento inicial do paciente, no ABCD, quando você vai do A, beleza, tá tudo certo no A, eu vou pro B. Quando você vai pro B e pro C, você já tem que ver se está certo tudo com o A. Senão você tem que voltar e começar tudo do zero. Então, sempre lembrar de ir reavaliando esse paciente, tá? Então, sempre reavaliação seriada, porque nem sempre o trauma do paciente vai se demonstrar já no primeiro momento. Então, é sempre bom a gente ficar reavaliando esse paciente. E deixar ele monitorizado com dados vitais, que a gente falou, né? Oximetria de pulso, débito urinário, então sondagem desse paciente. Sempre lembrando que tem algumas contraindicações e a gente sondar esse paciente já na chegada. Seria uma uretrorragia, né, ativa, ou mesmo um hematoma de períneo. E lembrar sempre de aliviar a dor, não só com analgésicos, mas também poder usar ansiolíticos, só que sempre evitar o uso desses ansiolíticos intramuscular. Por quê? Porque ele tem uma absorção errátil quando a gente faz IM. Né? Então, se é do paciente, ele dá uma rebaixadinha e ele fala, tá tudo bem. Você sai para avaliar outro paciente, ele pode afundar se o não está lá perto. Tá? Então, sempre evitar um ansiolítico intramuscular. E para final, o tratamento definitivo, né, que é o principal, que a gente tem que sempre levar na cabeça, é o tratamento definitivo desse paciente. Então, lembrar que ele sempre deve ser o mais rápido possível. Então, a gente vai fazer a avaliação primária, a gente vai fazer a avaliação secundária,
mas sempre que precisar um tratamento definitivo de emergência, ele deve ser a prioridade, e é isso aí. E lembrar sempre, que a gente já falou antes, lembrar que a necessidade do paciente, se ele excede a capacidade da tua instituição, não é vergonha você querer encaminhar ele, é a vida do paciente. Então, sempre lembrar que no trauma, a gente somos uma equipe que pensa e raciocina junto, e tudo diferente disso, algum ponto está errado. Tá? Era isso aí, muito obrigado. Obrigada, Alfredo. Eu tenho alguns comentários para fazer acerca do atendimento e do sistema de atendimento ao paciente paratraumatizado. Bom, hoje nós começamos, então, a revisão da última edição do ATLS. O ATLS ele teve uma importância fundamental em relação à sistematização do atendimento dos pacientes com trauma, principalmente na questão do cenário, mas também do primeiro atendimento dentro do hospital. Após a sistematização da ATLS, houve um impacto importante e positivo na diminuição de morbidade e de mortalidade dos doentes politraumatizados. Apesar, do ponto de vista da UTI, do doente politraumatizado ser um doente crítico como qualquer outro, existem algumas peculiaridades que quem atende, sempre atendeu pacientes clínicos, existe uma diferença em relação ao atendimento de algumas peculiaridades que são diferentes no doente politraumatizado. De fato, primariamente, o doente com politrauma é um doente da experiência do cirurgião. E esse é outro ponto interessante, porque o cirurgião geral, que não tem experiência ou que não tem formação específica no atendimento do doente com trauma, ele tem alguma dificuldade na abordagem. Então, idealmente, o cirurgião que atende um paciente, principalmente um paciente politraumatizado grave, o prognóstico dele será melhor se aquele cirurgião tiver expertise, experiência, ou se ele tiver formação específica naquela área. Outra peculiaridade com relação à assistência desses doentes é a necessidade de uma equipe, de um hospital especializado naquele atendimento. Isso também interfere no prognóstico do doente. Então, os centros de trauma hoje, eles são divididos de acordo com a sua capacidade de atender determinada complexidade. Então, doentes muito complexos, eles, a princípio, precisariam de centros de trauma de nível superior para poder prestar assistência mais adequada. Então, essa é outra graduação que os países, estados, enfim, principalmente no exterior, fazem no seu planejamento do atendimento do doente com trauma. A política de atendimento do politraumatizado em países desenvolvidos e também no Brasil, ela é importante porque é uma grande população que ela é vítima de trauma, seja por violência interpessoal ou seja por acidente automobilístico. Isso é um problema de saúde pública. Então, tanto a sistematização quanto a organização de um sistema de saúde que possa atender o doente politraumatizado de maneira adequada tem um grande impacto socioeconômico e não só no melhor prognóstico dos doentes, porque é uma população que está numa idade de produção econômica. Então, há um grande impacto também socioeconômico com relação à vitimização dessa grande massa de pacientes submetidos a trauma. A outra questão é a necessidade do hospital de ter uma equipe multiprofissional. E multiprofissional não só pensando enfermeiros especializados e serviço social, anestesistas, mas também cirurgiões com múltiplas especialidades. De maneira geral, os doentes com trauma grave, eles têm lesões abdominais, mas têm torácicas, às vezes complexas, tem de cabeça e pescoço, tem trauma de crânio. Então, é um hospital que precisa ser um hospital dito de alta complexidade, que possa oferecer um grande número de especialistas, cirurgiões também, para atender de maneira adequada o doente com politrauma. A outra questão que mudou e que eu gostaria de abordar
é que existia no passado uma discussão, e era uma discussão entre a escola europeia e a escola americana, qual era o tempo de atendimento dos pacientes politraumatizados no cenário do trauma, né? A escola europeia, ela achava que vários procedimentos, enfim, o doente deveria ser estabilizado no cenário, e a escola americana achava que rapidamente você devia transferir esse doente para um centro capaz de atender o trauma. Acho que um divisor de águas foi aquela discussão na morte da princesa Diana, onde ela ficou muito tempo sendo ressuscitada no local do cenário, e isso provocou essa reativação dessa discussão. E hoje, o preconizado na assistência é que o mais rápido possível você possa transferir do cenário para o atendimento especializado. Depois que, mesmo dentro do hospital, o tempo hoje preconizado para estabilização nas chamadas salas vermelhas, as salas de ressuscitação, ele deve ser o menor possível. E idealmente, ele não deveria exceder os 30 minutos. Por isso, a importância da comunicação de quem está no cenário para transportar esse doente, e que essa sala vermelha, com todos os profissionais envolvidos, cirurgião do trauma, de maneira geral, o cirurgião geral que dá o primeiro atendimento, equipe de enfermagem, anestesista, esteja disponível para receber esse doente, para que possa fazer os procedimentos iniciais o mais rápido possível, com o menor tempo na sala vermelha, e esse doente sempre será um doente cirúrgico, na maioria das vezes, principalmente os politraumas graves, e que ele possa ir rapidamente para o centro cirúrgico. Outra discussão também durante o ato cirúrgico, ele deve ser o mais breve possível. No passado, pacientes eram submetidos a longos tempos cirúrgicos, com reparos finais de todos os órgãos e todas as lesões que o acometeram. Hoje, o que se faz é uma hemostasia de ressuscitação, o tempo cirúrgico deve ser abreviado, faz-se o que dá para fazer naquele momento e faz-se o controle do dano. O controle do dano, você pinça ou você repara o que dá para ser feito, leva o doente depois para a estabilização nas unidades de terapia intensiva, e o reparo final das lesões, ele é feito posteriormente após essa estabilização inicial. Então, ao longo aí desses quase 30 anos de atendimento, de sistematização, enfim, foi startada pela discussão da TLS, muita coisa mudou, né, naquilo que a gente preconizava de assistência ao doente politraumatizado. Acho que basicamente eram essas considerações que eu queria fazer. Na sequência, nós vamos detalhar nas próximas aulas A, B, C, D, E, e na sequência vamos discutir lesões específicas, né, trauma de crânio e lesões de tórax e assim por diante, com todos os sistemas que podem ser acometidos secundários a um trauma. Basicamente era isso que eu queria comentar. Álvaro, se tem algum comentário, alguma consideração? Não, só parabenizar o começo das reuniões com o CHT e o nosso curso de trauma, e já foi uma bela de uma introdução. A gente ainda precisa de melhorar um pouquinho a estrutura para poder ficar cada vez melhor, mas vai ser bem bacana para todos os residentes, vocês vão ter um instrumento legal para poder se atualizarem com relação a esse tema e capitaneado por vocês. Obrigado e boas aulas na sequência. Obrigada, Álvaro. Então, bom dia a todos. Até a próxima.